Sejam todos bem-vindos a mais um rescaldo de jogo. Desta vez iremos abordar o jogo do Futebol Clube do Porto contra o Nacional, onde para mim este encontro do Futebol Clube do Porto foi o encontro onde o Porto teve mais dificuldades, o jogo teve mais preso, menos fluido, e isso deveu-se a várias coisas, a vários fatores, na minha opinião. O primeiro e o mais importante foi o planeamento do Tiago Margarido. Mas quem viu o vídeo da antevisão já sabia como é que o Tiago preparava as equipas e que conseguia ter vários recursos coletivos. Como eu vos falei, era uma equipa muito forte nas segundas bolas, nos duelos. E neste jogo do Porto foi uma equipa que não procurou ter largura ofensiva, ou seja, estava sempre a jogar em 25 metros de largura do campo. Isso faz com que as chances deles terem superioridade numérica nas segundas bolas sejam muitas, por exemplo. Um, a facilidade com que o Nacional às vezes conseguia pressionar o Porto, mesmo numa pressão homem a homem, e obrigou o Porto muitas vezes a sair a bater na frente desde o Diogo, a terem menos clarividência desde a primeira fase de construção, coisa que nunca tinha acontecido, tirando exceção contra o Sporting, claro, fomos jogar ao Alvalade e era óbvias as dificuldades contra uma equipa grande, mas relativamente aos jogos contra equipas de orçamento mais baixo, o Tiago Margarido foi o que conseguiu trazer mais dificuldades a este Porto e também falando pronto do planeamento do Tiago Margarido, mas é óbvio que estas deslocações às seleções também foram muito importantes e foram desgastantes. Por exemplo, o Alan Varela não teve um único minuto na seleção, mas fez viagens longas e depois a própria quebra de ritmo, ou seja, o facto de não ter havido campeonato na semana passada e o facto do Alan Varela, por exemplo, ter estado em viagens e não ter jogado um único minuto, acabou por perder ritmo competitivo e cansou-se psicologicamente. Ou seja, houveram aí depois o terceiro e último motivo também muito importante é o facto do Porto estar a jogar descalço do lado direito, ou seja, adaptámos o Pablo Rosário que já tinha 9 jogos a titular a lateral direito com o Farioli, mas a meu ver não serve para jogar naquela posição, independentemente de ficar atrás para construir a 3, do Chico Moura se projetar mais. Hum, para mim, falha muitos passes, é muito errático, dá muita desconfiança à equipa do lado direito e a do lado direito era onde as coisas estavam a correr melhor com a triangulação entre Alberto Costa, Frohold e na frente o PP, o próprio William. O PP também voltou da lesão e não me pareceu estar tão aprimorado como antes da lesão, ou seja, falhou alguns passes, teve algumas ações erradas, mesmo na final do jogo o Porto podia ter matado o jogo com aquele lance do PP do próprio Gabriel Veiga também falhou e não conseguiu, ou seja, o PP voltou da lesão mas não voltou tão certeiro como estava. Mas independentemente disso teve uma exibição esforçada, nada a dizer. O que eu posso mais dizer é que o Rodrigo Mora, na minha opinião, subiu uns pontos na posição de médio centro interior, conseguiu-se associar várias vezes, conseguiu participar na construção, fechou muito rápido, foi dos primeiros a reagir à perda da posse de bola inúmeras vezes e faz sentido jogar com o Rodrigo Mora na posição do Gabriel Veiga, sim, em jogos desta categoria em que o Porto vai defender pouquíssimas vezes em bloco baixo em 5-4-1. Se isso não, ou seja, se o Porto souber que vai jogar contra um adversário que não vai querer ter a bola, que não vai querer ter ataque posicional, o Porto pode perfeitamente jogar com o Rodrigo Mora a titular no meio campo. Isto na minha opinião. Agora, se for contra uma equipa grande ou contra uma equipa que consiga ser forte fisicamente no meio campo e que nos consiga tirar o protagonismo do jogo, a opção Gabri Veiga é sem dúvida melhor pelo aspecto físico, nada mais que isso, porque em termos de inteligência o Rodrigo dá para perceber que vai entender rapidamente quais é que são as funções naquela posição e vai conseguir ter impacto. Outra das coisas que é um dos aspectos a melhorar nesta equipa do Farioli, na minha opinião, é. Ou seja, o Porto é muito forte nos 4 momentos do jogo, nos 5 momentos do jogo, na transição ofensiva, na transição defensiva, nas bolas paradas, no ataque organizado. Pronto. É muito forte. Mas há certos aspectos que eu quero ver o Porto a melhorar. Ou seja, quero ver o Porto a utilizar o remate fora da área do Borja Sainz muito mais vezes, certo? Quero ver os jogadores a serem usados nas suas melhores características mais vezes, ou seja,
Quero que o Rodrigo Moura, quando seja titular, tenha mais ações dentro da grande área. Quero que os próprios colegas tentem encontrá-lo mais vezes. Quero que o Borja Sainz, como por exemplo tentou rematar depois a partir dos 85 minutos várias vezes, quero que ele use o recurso ao seu remate mais vezes, porque de facto vai conseguir marcar muitos golos. Porque ele, se vocês forem ver os golos dele no Norwich, não foram golos de encostar, foram golos fora da área, foram golos dificílimos. E em jogos como ontem, que o resultado estava assim na corda bamba, também por um erro do árbitro. Eu nunca falo de arbitragem, mas tenho que dizer porque era um penalti. Nem tenho palavras para como é que é possível um VAR ou um árbitro não apitar aquele penalti. O Porto, se os penaltis tivessem sido apitados, verdade seja dita, estava com 2-0 aos 20 e tal minutos e provavelmente o jogo teria sido diferente e acabou-se por tornar complicado o jogo. Só o último aspecto a salientar é que gostei muito da resiliência da equipa. Com isto eu quero dizer o quê? Que a equipa, apesar de ter se sentido desconfortável na entrada da segunda parte, o treinador, uma coisa, um aspecto positivo, é muito reativo, ou seja, sentiu que a equipa estava desconfortável, sentiu que o jogo estava desconfortável, que o jogo estava fora do nosso controle, fez logo uma tripla alteração. Dizer aqui as rápidas recuperações ao Neuen Pérez e que tudo lhe corra bem na sua recuperação, porque tem um espírito. Depois do que aconteceu na época passada, ele aparecer assim rejuvenescido é uma pessoa que tem uma alma e uma aura assinalável e com sorte ele vai se recuperar ainda esta época, ainda vai jogar. Hum, mas nós sentimos um treinador que teve logo capacidade de mexer no jogo, sentindo que o jogo não estava nosso. E depois, nos últimos 10 15 minutos, sentiu o Porto a tentar ir atrás do 2-0, não descansou no resultado. Teve essa resiliência, apesar de estar desconfortável no jogo, depois conseguiu ficar por cima do jogo, ou seja, apesar do Porto estar a ganhar, o Nacional não conseguiu fechar o jogo em cima do Porto, criando chances no Porto. Isso é muito importante. E basicamente é isso, o meu resumo do jogo é esse. Vamos agora conferir as ações em vídeo para vocês conseguirem ficar elucidados de diferentes coisas. Passamos então aqui à análise em vídeo, pessoal. O Pablo Rosário entrou muito bem no jogo. Nos primeiros 10 minutos ele teve bastante bem. E reparem aqui, um aspecto muito importante deste lance. O lateral direito, que supostamente é o mais defensivo, pelo que, por exemplo, me disseram nos comentários da minha stream, a malta pensa que por estar o Pablo Rosário, por exemplo, a defesa direito, a lateral direito, que nunca vai tentar procurar a profundidade, rasgar a profundidade, nem que não seja para confundir os adversários. Esta variabilidade dos dois lados vai sempre existir, ou seja, o Francisco Moura não vai fazer sempre o papel lateral interior, até porque eu vou-vos trazer aqui provas em vídeo de que ele faz bastantes vezes a sobreposição em relação ao Borja Sainz, ou seja, o Borja Sainz não está sempre aberto na linha e muitas vezes o Francisco Moura fez a sobreposição sobre o Borja Sainz, ou seja, vamos ver o Francisco Moura a incorporar no meio campo e a fazer o losango e vamos, ou seja, isto é uma variabilidade que eu, na minha opinião, é muito positiva e este é o aspecto que eu destaco mais no futebol do Farioli, tirando a intensidade em todos os momentos do jogo. Aqui o PP muito bem a procurar o Samu como apoio frontal, mas a jogada não teve sucesso. Mais um exemplo daquilo que eu estava a falar, o Francisco Moura aí dentro a fazer parte do meio campo e a fazer basicamente um losango com o Rodrigo Moura a número 10, ou seja, o Varela a 6, o Frohold a meio centro interior do lado direito, o Francisco Moura a meio centro interior do lado esquerdo e o Rodrigo Moura a número 10. E nós vemos aqui isto, basicamente estamos com um 3-4-3 e acaba por ter muitas parecências o quadrado do meio campo com o quadrado do Anselmi, por exemplo. Reparem, neste lance o Nacional pressionou muito bem o Bednarek, obrigou o Bednarek a errar, a perceberem que o Bednarek até lida, pelo menos até ao momento tem mostrado que não lida assim muito bem com a pressão forte no homem a homem, e o Nacional, o Tiago Margarida, tenta tirar proveito disso. Neste lance de destacar a rapidez e a explosão do Samu a pressionar, é um poço de força comparativamente ao Dion, que é um poço de sabedoria, ou seja, temos um Samu, um poço de força e juventude contra um poço de sabedoria, e a meu ver, e eu vou trazer aqui já lances para vocês também, a vermos o Samu a fazer o papel do De Jong, mais na segunda parte, talvez a pedido do Farioli, e a conseguir desempenhar muito bem o papel de pivô e a servir de apoio. Eu sei que isto não realça tantas vezes no decorrer do jogo, porque o Samu tem muitas ações, é um avançado que é muito interventivo,
está muito nas jogadas. Então há certas coisas que nos passam do olho, é normal, mas aqui nós conseguimos ver ele a participar como um avançado de pivô e juntando a isto, sendo um posto de força, um posto de energia na pressão, eu acabo por preferir a opção Samu do que a opção de Young a titular, mas isto é a minha opinião e é um bocado controverso, eu sei. Reparem aqui mais uma ação errática do Pablo Rosário. Tudo bem que estava sob pressão, mas foram poucas as vezes que ele conseguiu sair com bola nas suas ações ou sem perder a bola. E isso é um bocado. Perdes o fio de jogo sabendo que a bola depois vai para a lateral direita. O Bednarek aqui a demonstrar que é muito forte no jogo aéreo. Reparem aqui neste lance. A equipa do Porto e a equipa do Nacional estão a jogar o jogo de um campo de 100 metros num campo de 40 no máximo. Ok? Está tudo muito compacto e a equipa do Nacional procurou sempre isto. O Porto já não tentou abrir na largura ofensiva, principalmente com bola, tentou abrir o campo todo para tentar encontrar espaços neste sistema compacto do Margarido. Vemos aqui uma construção a 3 com o Pablo Rosário mais baixo, mas não quer dizer que ele não tenha subido, que foi o que eu trouxe logo no primeiro exemplo. E o Francisco Moura dentro a fazer o Lusal. Era esta a ideia do Farioli de atacar o início do jogo, de meter o Francisco Moura como lateral interior, maioritariamente do tempo, fazendo com que o Moura se transforme no número 10 com bola, certo? E isto acabou por não funcionar assim muito bem porque o Nacional estava de facto muito bem organizado e o facto de nós não termos lado direito, ou seja, não temos um lateral direito, acabámos por perder muita fluidez no nosso jogo ofensivo. Mais um passe errado, como vocês viram aqui, peço desculpa, do Pablo Rosário, certo? Aqui o Samu a pressionar, a obrigar o Zé Vitor a usar o pé fraco. Depois, a partir daí, o Porto consegue recuperar muito facilmente. O Francisco Moura nisto tem interpretado muito bem o que é que o treinador lhe pede. Aqui reparem bem no criativo do Nacional da Madeira, a encontrar o espaço e a utilizar a variabilidade de flanco como forma de encontrar espaço para a sua equipa. O Kibior, para mim, também foi um destaque. Não falei no início do vídeo, mas foi um destaque. Gostei muito da exibição dele, muito sólido, muito bom nos duelos, muito forte no jogo aéreo, bom a sair a jogar também. Acho que acertamos no central. Mais uma ação do Pablo Rosário, agora bem pressionado pelo Nacional, foi obrigado a bater na frente e o Porto, depois da ação do Pablo Rosário, perdeu a bola. Outro frame que exemplifica aquilo que eu estava a dizer há pouco, ou seja, o jogo na primeira parte foi jogado em apenas 40 metros com super prensados, onde não existia espaço para jogar. Aqui é onde vocês conseguiam ver muito bem a pressão homem a homem do Porto e com referências individuais. Bednarek no seu jogo aéreo muito forte e de forma consistente e ao longo do jogo, ou seja, aqui o PP neste lance, vocês reparam, é aquilo que eu vos digo, ele voltou da lesão, mas não voltou tão preciso como estava antes da lesão, teve ações mais erráticas, ele antes da lesão estava, acho que quase que não perdeu nenhuma bola nos jogos e isso é muito importante para a equipa ter consistência e fluidez ofensiva, certo? Reparem aqui outra vez, sempre que o Porto precisava de triangular pelo lado direito, as coisas entravam em dificuldade. O Nacional ganhava a bola e a partir daí o Porto não se sentiu muito confortável com o Pablo a lateral direito e faz sentido porque o Alberto Costa estava a dar muito ao jogo, levava 3 ou 4 assistências, acho que 4 assistências. Então é normal sentirmos esta diferença toda de perfil e o Pablo Rosário também não faz. Lá está, eu acho que o Pablo Rosário não faz o meu género de jogador, falha muitos passos, eu não gosto. O Francisco Moura antecipou-se muito bem aqui. Reparem bem na capacidade que o Neuen Pera já tem de antecipar-se e de ler o jogo. E foi aqui, foi o lance da lesão, infelizmente. Infelizmente foi o lance da lesão. Esperem aí, que isto está assim um pouco rápido. Certo, aqui o lance da lesão. Aqui o Benarek, reparem, o que eu gosto do Benarek é que ele defensivamente consegue ter muitas ações durante o jogo. Ele é um central que, pronto, se for pressionado até pode errar, mas defensivamente dá mesmo muito ao jogo, é muito seguro, faz o colega do lado se sentir seguro. Reparem na pressão que o Gabri Veiga consegue trazer ao jogo, no perfil físico, na presença física, na capacidade de duelo, na capacidade de choque.
é neste aspecto que ele está acima do Rodrigo Moura. Agora, com bola, o Moura é superior, na minha opinião. E, mas o Gabri Veiga também tem os seus traços de genialidade, apesar de ainda não ter mostrado no Porto. Acho que a ida para a Arábia dele está, pronto, foi normal. Acabou por metê-lo em baixo de forma e agora ele vai demorar a recuperá-la. Aqui o Porto muito bem estava em superioridade numérica, não lhe bastou a triangulação, bateu 4 homens perto da zona lateral do campo. O Forró muito bem percebeu que existia linhas de passe para o PP jogar se quisesse, procurou o espaço e fez o movimento de ruptura para conseguir que o PP lhe metesse a bola e conseguisse respirar. E depois um cruzamento muito bem tirado. Há um aspecto curioso que poucas pessoas falam, mas o Froholt foi formado como um extremo na formação, certo? Ele foi formado como um extremo direito na formação e ele é que pediu ao treinador para ser médio centro. Portanto, sempre que vocês virem o Froholt na posição de extremo direito, já sabem que ele vai se sentir confortável porque ele passou o tempo da sua formação naquela posição. Reparem bem neste lance aos 86 minutos a capacidade que o Tiago Margarido pôs na equipa de criar superioridades numéricas, inclusive nas zonas intermédias do campo. Isto são aspectos coletivos que, para uma equipa que tem tanta diferença de orçamento, é de louvar. Percebem? É mesmo de louvar. E muitas pessoas que dizem que estas equipas vêm aqui e metem o autocarro estão muito enganadas. Estão muito enganadas. É muito mais que o autocarro. Parece que não, mas é muito mais que o autocarro. Vamos começar o segundo vídeo. Esta imagem é repetida, se não estou em erro. Ou não, não, é outro passo onde o Pablo Rosário falhou. Desta vez estava a procurar variar o flanco, ou não sei. Reparem bem no posicionamento do Diogo Costa aqui como um livro. E isto é bom porquê? Porque ele tem um bom passe longo e tem uma boa visão de jogo. Pensa no jogo quase como um médio. Então conseguimos tirar proveito das melhores características do Diogo Costa. Um aspecto que também que eu quero realçar daqui a pouco, não me esquecer, do Mora e da evolução que o Mora teve com o Anselmi. Esta jogada. Ai, o que é que isto voltou? Vamos voltar aqui ao início. Esta jogada, o que eu gostei da jogada foi a capacidade que a equipa teve de variar o flanco, ou seja, de respeitar de onde é que a bola vinha e rodar o flanco de maneira a obrigar a equipa adversária a bascular rápido. Se não bascular rápido, vamos ter um 1 por 1 no lado oposto do campo. Apesar do Froholt ter tido o pior jogo, na minha opinião, desde o início do campeonato, não tão inspirado e talvez cansado pela seleção e de outros ritmos e outras ideias, mesmo assim conseguem ver aqui neste lance que ele tem a capacidade de progredir 50 metros com bola com relativa facilidade, e isso é de louvar também. Mais o lance onde o Benarek é muito forte no jogo aéreo. Aqui talvez até seja o mesmo, porque eu analiso duas coisas diferentes e às vezes acaba por ter frames repetidos. Reparem naquilo que eu vos falei no início do vídeo. O Francisco Moura tanto participou e juntou-se ao setor intermédio para formar o losango, como fez a sobreposição do extremo no Borja Sainz. E isto cria uma dúvida no adversário, porque os adversários não sabem se o Francisco Moura vai dentro fazer o losango ou se vai fazer a sobreposição no Borja Sainz, um movimento de ruptura, certo? E esta variabilidade, como vocês preferirem, é mesmo muito importante. Mais o lance onde isso fica destacado. Reparem aqui muito bem o triângulo formado. E nem é o triângulo em si, é as permutas que houveram neste frame, ou seja, o Pablo Rosário veio dentro, o Froholt foi na posição lateral direito e o PP está a extremo direito. Mas o PP ainda vai trocar com o Froholt, ou seja, o Froholt vai para extremo direito e o PP vai para lateral direito. Reparem aqui, ó. O Froholt passa por ele, deixa-lhe a bola e o PP basicamente fica como um lateral. Aqui a capacidade que o Kivior teve de ler a jogada, antecipá-la e cortar um lance que ia ser super perigoso porque ia ser um para 0 com relativa facilidade. Foi aqui esta imagem aqui realça, na minha opinião, muita coisa de que o Anselmi conseguiu ensinar ao Rodrigo Moura. O Rodrigo Moura antes era muito imaturo e procurava vir buscar a bola muito próximo dos colegas e às vezes de forma inconsciente, ou seja, ele queria tanto a bola que era capaz de vir buscar a bola quase aqui a 2 metros do Borja Sainz. O Anselmo ensinou-lhe a esperar no sítio certo pela bola. E reparem bem aqui ele está parado, impávido e sereno. E reparem no médio centro da equipa do Nacional e no defesa centro da equipa do Nacional, nenhum deles está a prestar atenção ao Mora. E o Mora está parado
à espera do passe no sítio certo. Porquê que o Moura está aqui? Porque está logo numa posição que, com uma boa recepção orientada, vai fazer um remate, vai armar um remate e vai criar uma hipótese de golo. E é mais, eu quero ver mais ações destas do Moura dentro da área e quero ver mais remates fora da área de Borja Sainz. Isso é o que eu quero ver ofensivamente de novo nos próximos jogos. Reparem, o Diogo Costa que tem sempre uma primeira saída muito limpa, o Nacional a pressionar muito bem no homem a homem, a não deixar, e o Diogo Costa foi obrigado a bater mais do que uma vez. Reparem aqui na triangulação e na agilidade que o próprio Kivior teve de parar a bola com o pé direito e jogar logo com o pé esquerdo muito rápido. O Rodrigo Moura a aparecer muito bem em espaços interiores e a participar na construção e através da condução. Reparem, o Rodrigo Moura antigamente não soltava logo ali a bola, se tentava fintar mais um, mais dois, e ele agora com este treinador finta ao primeiro, ganha o espaço e quando pode soltar, solta logo. E eu acredito que o Moura vai mesmo crescer muito como jogador este ano, mas muito mesmo. Reparem na velocidade que ele conseguiu reagir à perda aqui, é só pena mesmo a altura que ele tem relativamente a poder jogar na média centro interior quando o treinador defende na 5-4-1. Aqui é um lance normal onde se consegue ver a técnica de passe do Alan Varela no movimento de ruptura, a visão de jogo e o passe longo com bastante precisão. Depois o lance acabou por não dar em nada, mas era isso só que eu queria destacar. A triangulação existente entre Frohold, Pablo Rosário e PP não foi tão positiva como o dos últimos jogos, mas isso também já tínhamos falado, e é normal porque o Pablo não é um lateral de origem e acho que vai ser pau para toda a obra com este treinador, o treinador gosta bastante dele. Reparem aqui, o Borja é isto que dá o jogo, que eu não me queixo do Borja, apesar de às vezes não conseguir fazer muita coisa durante o jogo, porque ele de facto traz esta vertigem e é muito importante isso. Reparem como a equipa do Nacional conseguiu condicionar a equipa do Porto numa pressão muito, muito bem feita de homem a homem, a obrigar o Diogo a bater. Aqui o homem solto era o Pablo Rosário, mas como a pressão do ponta de lança do Nacional foi bem efetuada, o Diogo Costa foi obrigado a sentir-se na necessidade de bater porque estava-se a sentir relativamente perigoso. Ou seja, estava a sentir que a jogada não estava assim muito segura. Mais uma vez, o Nacional muito alto a conseguir condicionar o Porto na primeira saída de bola. E muitas pessoas disseram-me e falaram, até na televisão ou mesmo no Twitter, que taparam muito o Alan Varela. Taparam, é verdade, mas não taparam só o Alan Varela, taparam o Diogo Costa, taparam os centrais, taparam os laterais, conseguiram fazer com que o Porto se sentisse sem soluções para sair da primeira fase de construção. E isso não é fácil. Nota-se aqui que houve um bom planeamento da equipa do Nacional e o Porto, também desfalcado por não ter nenhum lateral direito de origem a titular, sente esta falta de fluidez na primeira fase de construção, que é completamente normal. A época vai ter muitas adversidades, como o do jogo do Nacional. Reparem aqui na facilidade que o Samu veio dar de apoio frontal, deu de primeira de peito, Mora deu de primeira outra vez, ele sai da croqueta em drible, papa ao gajo e ainda vai querer finalizar a jogada. O Borja Sainz acho que queria cruzar para o PP de Trivela, mas não teve muito bom efeito. O Samu a perceber-se que a linha do Nacional estava mal formada e a aproveitar o espaço nas costas muito bem, a pedir a bola no espaço, por acaso a bola acho que foi metida, mas não foi um lance perigoso, acabou por não dar em nada. Mais um lance onde vocês conseguem ver o apoio frontal, que basicamente é o que faz o Luco de Jong, e a dar seguimento à jogada. Ou seja, nós antes víamos o Samu a fazer isto e a falhar a recepção, a deixar a bola passar, ou a falhar o passe, ou a mandar um passe com muita força que não dava para continuar a jogada. E agora não, já vemos o Samu a crescer também muito, muito, muito. É um Samu que cada vez eu gosto mais porque está a mostrar cada vez mais recursos técnicos e cada vez mais à vontade com a bola, coisa que eu pensei que nunca iria ter essas características. O Zaidu, quando tem entrado muito bem. Eu contra mim falo que eu não era nada fã do Zaidu, mas a verdade é que o Zaidu tem entrado com uma velocidade, com uma agilidade, com um querer muito acima da média. O Porto, aqui nas transições, no final do jogo, podia perfeitamente ter matado o jogo, como eu falei no início. O PP aqui perdeu o equilíbrio, tentou finalizar para o segundo posto, mas ele não pode falhar estes golos. Um bom extremo não pode falhar estes golos. Aqui, a partir dos 70 e tal minutos, quando entrou o Eustáquio, o Porto, o Eustáquio e as respectivas substituições, o Porto conseguiu de certa forma equilibrar-se, encontrar o seu caminho e através também do cansaço do Nacional, que não ia conseguir pressionar homem a homem o jogo todo pelo campo todo, isso era impossível, conseguimos ter mais fluidez na primeira saída, assim, na saída do guarda-redes, e a partir daí o jogo conseguiu fluir mais facilmente, ou seja, não houveram tantas paragens nas jogadas do Porto,
É este o aspecto que o Gabriel Veiga traz ao jogo, ou seja, vocês viram a rapidez com que ele recuperou posição defensiva, recuperou a bola, foi ao choque, manteve o equilíbrio, virou-se para a frente, joga de trivela e o Porto já está num 3 para 3 vertiginoso com o PP, o Samu e o Borja Sainz como setas para o ataque. Isto é algo que o Mora, lá está, por mais que esteja esforçado, empenhado nos treinos, é difícil ele ter estas características, que ele nunca vai ter esta característica de chegar ali, usar o corpo, ganhar a bola, virar-se para a frente e só com um passe meter a equipa quase que num contra-ataque. Aqui este lance do PP destaquei porque ele teve de facto muito bem nesta simulação, passar para o pé esquerdo e depois. Se ele tivesse tido esta calma no outro lance, tinha sido golo e provavelmente ele teve esta calma também porque foi depois do outro lance. O Denis Gould também teve muito bem, entrou para mim, teve 10 minutos muito positivos. Esta finalização do Gabriel Veiga também é inaceitável. E basicamente o Denis Gould foi a melhor surpresa que eu estava menos à espera do jogo. Ou seja, entrou com muita velocidade, com muita vontade, com um bom drible, a associar-se com os colegas. E a velocidade e explosão que ele conseguiu meter no final do jogo deu esta oportunidade clara ao Gabriel Veiga. Espero que tenham gostado, pessoal. Um abraço. Este quadro do meio, quem estiver ainda a ver, caiu outra vez. Imaginem, tinha que meter quatro pecinhas destas brancas e na altura só tinha duas. Dividi duas nesta e duas nesta. E este já me caiu, agora já está com quatro. E agora caiu-me este e partiu a moldura e tudo. Agora acho que vou meter aqui a moldura do Bednarek, que está-me a chegar. Vai chegar esta semana ou na próxima, a encomenda. E vou meter o de Jorge Costa aqui, neste plano mais próximo de mim. E acho que também vai dar outra imagem, ou seja, uns aqui na parede e outro aqui mais próximo. Acho que vai dar outra imagem. Mas posteriormente, depois acho que vamos meter aqui uma prateleirazita também e vocês vão ver como é que isto vai ficar. Espero que tenham gostado. Deixar também um especial agradecimento ao Rodrigo Marques e Silva. Deem-lhe o follow no Twitter, ele é um gajo super bacana. Ao Araújo também é um gajo super bacana e ele ajuda muito a produzir estes vídeos. E é isso, pessoal. Grande abraço e até à próxima. Fui!